pandemia iminente, a destruição de habitats naturais e a proliferação de novas zoonoses. O OMS declara estado de calamidade. Países por todo o globo se preocupam. Debate sobre o ciberespaço enfrenta dificuldades devido a conflitos entre países. Em corte, Palestina e Israel debatem e discutem a responsabilidade dos ataques à faixa de Gaza. Meu nome é Bernardo Melo e essas e outras informações você vê aqui e agora na CNN News. Sejam bem-vindos. As zoonoses, ou doenças transmitidas por animais, foi o principal tópico do Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente. Entramos agora com Eduarda Sena, nossa repórter em campo. No Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foram abordados temas como saúde pública e preservação ambiental. Além disso, foram comentados sobre as zoonoses, a responsabilidade ambiental e a cooperação internacional. Os debates se encerraram com a criação de um fundo global para apoiar países subdesenvolvidos com seus sistemas de saúde. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, Eduarda. Falaremos agora sobre o julgamento que está ocorrendo na Corte Internacional de Justiça. Israel e Palestina debatem sobre quem é o responsável pelos ataques na faixa de Gaza. Entraremos agora com a nossa repórter Heloísa Helena. O júri convocou como testemunha o jornalista e ex-primeiro-ministro Yair Lapid. E, durante sua fala, a testemunha alega que hoje Israel enfrenta duas guerras, uma pela sobrevivência e uma contra a mídia. No momento, o ex-primeiro-ministro declara que concorda que Israel está usando sua força de forma desproporcional e desmedida. É com vocês no estúdio. Obrigado, Heloísa. Em coletiva de imprensa, o OMS dá as primeiras informações sobre uma possível nova doença. Falaremos agora com o nosso repórter Eduarda Sena. Em coletiva com o presidente da OMS, Gabriel Boteiro, foi notificado sobre o surgimento de uma nova doença localizada na cidade de Wuhan, na China. A doença se assemelha a uma síndrome respiratória aguda grave, ao apresentar sintomas similares como febre, dor de cabeça e dor de garganta. Ainda em coletiva, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de calamidade pública e a aplicação de medidas profiláticas, como o uso de máscara e o isolamento social. Além disso, tanto a China quanto a Coreia do Sul demonstraram preocupações em relação ao agravamento da doença e decidiram auxiliar a OMS com o início das pesquisas. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Eduarda. Agora falaremos com o nosso comentarista Gleidson Bezerra acerca do assunto trazido pela OMS. Gleidson, qual é a relevância dessa importância que a OMS está trazendo? Nesse caso, esses países que estão com tantos números nessa doença devem se preocupar de que maneira eles vão lidar com isso daqui para frente, seja para evitar uma maior contaminação e também, em casos mais extremos, a morte. Bernardo. Breaking News, CNN. Foi anunciada a morte da Rainha Elizabeth em decorrência do vírus NCO-19. As suspeitas são de que a infecção veio pelo príncipe Jorge, após a volta das aulas presenciais que não aderiram ao sistema remoto. Você terá novas notícias no segundo bloco. Obrigado. Ética médica e o dever de salvar vidas. Tribunal de Nuremberg julga experimentos médicos de Josef Mengele no campo de concentração de Auschwitz. Em termos humanitários, a Assembleia da Sochum busca soluções para a crítica situação das crianças refugiadas no contexto dos conflitos armados. Por fim, Tribunal Penal Internacional julga a conduta de Rússia e Ucrânia em frente à guerra. Presidente Putin alega que não se responsabiliza pelas baixas dos civis. Eu sou Larissa Farias e aqui está começando mais um CNN News. Depoimento do presidente da Rússia, Vladimir Putin, gera debate acalorado no tribunal. Para mais informações, entraremos com a nossa correspondente. Obrigada. As acusações feitas contra Vladimir Putin provocaram um discurso marcante contra o presidente ucraniano. Os advogados de defesa chamaram Zelensky de palhaço, criticando as campanhas midiáticas feitas contra a Rússia.
Os advogados de defesa apresentaram fortemente como Putin é uma vítima de uma nova Guerra Fria. Afirmaram que isso seja fruto de uma noção propagandista imposta pelo Ocidente. As acusações feitas pela promotoria são fundamentadas pelo fato de que as intervenções russas militares infringem o Estatuto de Roma e que, segundo este, essas ações deveriam ser consideradas como genocídio. A acusação também apresentou provas sobre violência sexual e execuções arbitrárias que foram fortemente descreditadas pela promotoria, que alegou evidências insuficientes. Vladimir Putin, quando questionado sobre o conceito de autopurificação cultural envisionado pela sua campanha, respondeu que seu objetivo é que a Rússia volte a ser o que era antes, sem a influência de culturas e mídias ocidentais. Essas são as informações. É com vocês no estúdio. E agora falaremos um pouco mais sobre esse assunto com o nosso comentarista Cleiton. Cleiton, qual a sua opinião acerca do silêncio do presidente Putin quando perguntado sobre os crimes sexuais cometidos na guerra? Isso é preocupante. Preocupante quando consideramos, inclusive, um dos princípios de direito que fala que ninguém é obrigado a falar quando vai falar sobre crimes que possam ter cometido. O princípio da não autoincriminação, ele fala que a pessoa pode se manter em silêncio caso seja a ela dado essa oportunidade em momentos que ela possa gerar contra si provas de crimes cometidos. O silêncio de Vladimir Putin, nesse caso, pode ser entendido em muitos momentos, na verdade, como talvez uma maneira de evitar que novos comentários sobre esse sentido sejam prolatados pela mídia ou também discutidos pelas pessoas internas da Federação Russa e que estão em grande momento contra as atitudes do presidente Putin. Esse silêncio que ele manifestou agora pode ser entendido de duas maneiras. Uma, que talvez ele não saiba o que está acontecendo, que certamente iria indicar uma falta de controle sobre o seu próprio exército. E segundo, que ele pode, em verdade, saber o que está acontecendo e também está concordando com isso, o que certamente é ainda pior e que vai, com certeza, ditar qual será o futuro na guerra contra a Ucrânia. Larissa. Breaking News, CNN. Após diversos conflitos entre o presidente do Brasil e sua forma de liderança em relação à pandemia, houve a instauração do processo de impeachment, que resultou na destituição do agora ex-presidente. Breaking News, CNN. Muito obrigada, repórter, pelas informações. E, tratando de um novo assunto, Interpol reúne países para tratar do enfrentamento às drogas. Durante debates, representantes dos países têm dificuldades de entrar em um consenso. Para mais informações, iremos conectar nossa correspondente direta. Obrigada. Na Interpol, o combate ao tráfico de drogas internacionais vem gerando diversos debates entre vários países, todos focados em resolver a crise global das drogas. A Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, tem como principal objetivo ajudar no combate ao crime transnacional. 3 representantes dos países membros foram sujeitos à revista, de modo que um deles, o do Reino Unido, foi detido após ser encontrado com uma certa quantidade de drogas em seus pertences pessoais. Depois do ocorrido, os demais países membros, buscando acabar com a corrupção na Interpol, criaram um documento que propõe mudanças na legislação interna, além de testes antidrogas. Além disso, a maioria concordou que seria competência da França, país sede, resolver a questão do representante detido. Na Interpol, os debates continuam, com a busca de que uma nova proposta ideal para todos os países seja solucionada. É com você no estúdio. Tribunal de Nuremberg, testemunho de vítimas e do próprio Josef Mengele, comove júri. Para mais informações, vamos buscar a nossa correspondente. É com você, Julie. No primeiro dia de sessão do Tribunal Militar de Nuremberg, gêmeas, vítimas de experimentos feitos no campo de concentração de Auschwitz, ficam cara a cara com Josef Mengele e testemunham contra o médico. Após depoimento, Eva e Miriam nos concederam entrevista exclusiva. A dor que a gente passou, a gente não deseja a ninguém. Eu acho que não existe justificativa, não existe ciência suficiente
para justificar a tortura que a gente passou. O fato que eu poderia ter perdido a minha irmã hoje não tem desculpa nenhuma que esse homem possa dar para me fazer esquecer. O réu prestou depoimentos chocantes para a corte, afirmando que fez tudo em nome da ciência e que Deus irá conceder-lhe justiça. O problema que eu vejo aqui hoje é que agora qualquer teste, qualquer experimento agora é maus tratos. É assassinato, é crueldade, ninguém pode fazer mais nada aqui, né? A defesa reiterou, citando trecho bíblico, cuidado com os fariseus em defesa do acusado. Seguiremos acompanhando o julgamento e deixo com vocês. E agora chamaremos nosso comentarista Gleidson Bezerra para comentar sobre este assunto. No Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, honestamente, de acordo com as discussões que seguiram até aqui, Hipócrates certamente estaria se revirando no túmulo. Isso porque aquele que foi responsável pelo que hoje falam sobre o juramento feito pelas pessoas que exercem a medicina, o juramento de Hipócrates, fala sobre a importância da ética e do bem-estar social. O exercício da medicina, na verdade, ele deveria servir para propósitos de bem. No Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, porém, a gente percebeu que Mengele, na verdade, ele seguiu o caminho que é o oposto a isso. Ele falou que, basicamente, para que a medicina avançasse, pessoas precisariam sofrer e pessoas precisariam ser cobaias. Ele defendeu a todo momento que ele não estava seguindo por vontade própria, mas apenas cumprindo ordens. Só que cumprir ordens de maneira cega, de maneira a não questionar minimamente, reflete muito mais sobre o seu papel enquanto médico, enquanto pessoa ética ou não, e não somente a uma questão política ou partidária. Essas foram nossas informações sobre o julgamento. Passando para outro assunto, sobre a Assembleia da Sushum. Vamos passar para o nosso correspondente para novas informações. Os debates do terceiro comitê da Assembleia Geral das Nações Unidas estão bem intensos. Diversos países criticam a posição de inércia dos Estados Unidos perante a situação das crianças refugiadas em conflitos armados. Com destaques para as revoltas do Iraque pela falta de disponibilização dos recursos e da Síria, que critica os Estados Unidos por influenciar os genocídios e financiar, continuando em silêncio em relação aos ataques. Ainda, o representante do Afeganistão questiona sobre o que é de fato o mal que o Ocidente tanto comenta acerca do Oriente. Voltamos em breve com mais informações. Obrigada. Breaking News, CNN. Tragédia acaba de acontecer. Representantes presentes na Sochum não conseguiram salvar a vida de 12 crianças afegãs, 4 sírias e um repórter que foram sequestrados e assassinados pelo grupo terrorista Talibã. Em nota, representante do Afeganistão culpa Iêmen por falta de colaboração. Breaking News, CNN. Agora falaremos um pouco sobre os debates do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, com informações atualizadas da nossa correspondente Ana Luiz. No CPS, a delegação da Rússia foi questionada pelas demais delegações do comitê por não expressar claramente as suas opiniões sobre os pontos discutidos. Em resposta, a delegada da Rússia apenas falou que suas opiniões haviam sim sido expressas mais nos debates anteriores. A República Centro-Africana criticou as ações dos representantes do comitê, afirmando que em nenhum momento eles propuseram soluções para os atuais conflitos. E ainda, nações africanas como Argélia e Guiné-Bissau indicam a importância de presença de milícias para solucionar de forma paliativa a atual situação da União Africana. No entanto, a delegação do Congo discordou, afirmando que eles não precisam de armas, e sim da solução definitiva dos atuais problemas que assolam todo o continente. Obrigada, é com vocês no estúdio. Agora voltamos com informações atualizadas do Escritório das Nações Unidas de Crimes e Drogas, que está debatendo as práticas criminosas no ciberespaço. Na UNODOC em Nova York, os delegados estão discutindo sobre o uso ilegal do ciberespaço, crimes cibernéticos e novas tecnologias. Com o início da sessão, alguns países como Irã, Alemanha, Estados Unidos, Brasil e Reino Unido
perceberam diversos pontos divergentes em seus sistemas de lei, complicando o debate contra as atividades ilegais online. Após esses debates, a delegação da África do Sul chegou com um novo documento de Força-Tarefa Global contra o Crime Cibernético, reunindo agências de aplicação de lei e empresas focadas em tecnologia para garantir o combate ao crime cibernético. Voltamos com vocês no estúdio. Essas foram as notícias de hoje. Para mais informações, fique ligado nas próximas edições. Obrigada. Obrigado.